Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto, celebramos o nosso glorioso mártir São Lourenço, diácono e mártir da nossa igreja. Um santo que está intimamente ligado à história de Niterói. Por quê? Podemos dizer praticamente que São Lourenço foi o primeiro padroeiro da cidade. Quando os jesuítas, ainda em 1575, chegaram a essas terras do lado de cá da Baía de Guanabara, ao criar o aldeamento aqui atrás do morro, desse morro aqui da igreja, e nós hoje estamos naquilo que seriam os limites do aldeamento dedicado a São Lourenço, mártir. A fé vem através do modelo e do patrocínio de São Lourenço. Tanto que o aldeamento, até hoje, temos a capela aqui atrás, onde se celebra o dia do município, São Lourenço dos Índios, onde aconteceu a primeira encenação de teatro do Brasil, o Martírio de São Lourenço, feito em Tupi pelos jesuítas com os índios da Redução. Então, nós estamos aqui num local que, de certa forma, antes de ser dedicado a Nossa Senhora e a São Miguel, também foi dedicado ao glorioso mártir São Lourenço. A história de Niterói. Depois veio São Francisco Xavier, também com os jesuítas, e aí São João Batista, que é o padroeiro da cidade de Niterói atualmente. Mas o mártir São Lourenço tem aqui em Niterói, talvez uma das primeiras igrejas no Brasil, se não a primeira. Aqui atrás de nós, do outro lado desse morro, que vemos um pedaço aqui no nosso presbitério. Também é de uma memória saudosa, né, Fábio Luiz? Tivemos juntos em 2016, lá na igreja, diante do túmulo, aquele da mesma basílica que acabamos de ler no início, aqui da missa, construído por Constantino, no Campo Verano. Celebramos exatamente a missa sob o túmulo do mártir. Lá também onde está sepultado o Papa Beato Pio IX. E essa igreja é uma igreja muito interessante, constantiniana, uma basílica constantiniana, que tem, na verdade, o modelo atual das igrejas. A gente olha muito para as igrejas tridentinas, né, com altar de costas. Lá, nessa igreja, ela já é composta dessa forma que nós estamos vendo aqui, que foi recuperada pela reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, e já iluminado pela patrística, pela historiografia, pela geografia dos santos. Um dos aspectos principais da vida de São Lourenço é a caridade. Era um homem que morreu pela caridade.
Um homem sobrinho do Papa Sisto II, que antes de ser diácono, havia sido prefeito da cidade de Roma, um homem de uma grande importância política, mas que deixa tudo para se dedicar aos pobres. A gente olha hoje, talvez, para o passado com a cabeça de hoje, né? São Lourenço ocupava um grande cargo, era o arquidiácono, era isso, era aquilo, não tinha nada disso. Era uma igreja ainda em formação, que estava sob a perseguição do império, ou seja, era uma igreja ainda sem essa pompa e circunstância que temos, devido à questão de toda a cristandade que se formou em torno da nossa fé. Não, era uma igreja muito simples, para os simples. Uma igreja que se preocupava e servia os pobres. Por isso, o salmo de hoje diz: feliz o homem caridoso e prestativo. Talvez seja aqui a primeira grande qualidade que precisamos ter nessa sociedade que só se preocupa em ter. Sabe, eu me lembro das músicas do Padre Zezinho, nosso querido Padre Zezinho, que já lá dos anos 70, nas suas canções, já dizia isso para nós: o homem que partilha, do homem que é solidário. Isso é bíblico. Isso não faz parte de ideologias. Isso é bíblico. Me lembro aqui de uma frase de Dom Helder, né? Quando ele dizia que ele era caridoso quando ele dava de comer aos pobres. Mas quando ele começou a questionar por que os pobres não têm, ele foi chamado de comunista. Uma coisa assim parecida com essa. Mas a palavra de Deus, ela tem que nos questionar. Inclusive, por que nós não estamos servindo o próximo? Não estamos colocando na nossa vida como prioridade o serviço de amor ao próximo. Eu falava aqui domingo na missa dos meus paroquianos. Eu não preciso lembrar as pessoas, eu não preciso fazer campanhas para trazer 1 quilo de alimento todo mês. Nós já tínhamos que ter isso como costume. 1 quilo. Às vezes as pessoas não trazem 1 quilo durante 6 meses, trazem uma bolsa logo inteira. Ótimo, é muito bom, mas, na verdade, o importante é o gesto. É a educação da sua pessoa ao gesto da caridade. Quando você for fazer compras, por exemplo, destina 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão que você já vai comprar. Esse aqui vai ser o quilo que eu vou doar lá na igreja. Se cada paroquiano que senta nesse banco trouxer 1 quilo, quantas pessoas nós vamos poder ajudar? Mas sem precisar mandar. Eu acho que esse é o espírito do Salmo. O homem caridoso e prestativo. E é interessante porque na primeira leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, Deus ama, olha só, quem semeia pouco, colherá pouco. E quem semeia com largueza, colherá com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração. Não tem essa de 10%. Na igreja, dízimo não é imposto, não é taxa. É um gesto educativo do nosso bolso, principalmente do nosso coração. Deus ama quem dá com alegria. Não é Deus ama quem dá 50%, 10%, 30%. Deus ama a quem dá com alegria. Lembra da moeda daquela viúva? O óbolo da viúva? Óbolo da viúva. Aquela mulher deu aquilo que ela julgava ser importante. E era uma moedinha só. Para ela, era algo grande.
Mas eu também posso fazer, como eu estou vendo aqui hoje na igreja, as pessoas pela manhã, doando o seu tempo, vindo aqui ajudar a preparar os empadões para a festa de São Miguel, dar, ser prestativo e caridoso. Nós estamos vendo tanta gente falando, dando ideia, discutindo às vezes o sexo dos anjos, criando engajamento em rede social para falar, mas o mundo está precisando de gestos de pessoas prestativas e caridosas, pessoas que sejam como São Lourenço, capazes de quê? Capazes de se doar, de dar, entregar a própria vida pela caridade do Evangelho, para ajudar os pobres, para dar aos pobres, vendo na pessoa do pobre a pessoa de Jesus, sendo como aquele bom samaritano que Jesus nos indicou no seu Evangelho. Diácono e diaconia tem a ver com isso. Não tem a ver só com o altar. Aliás, o diaconato em si, ele veio para o serviço das mesas. E não apenas para o fornecimento de sacramentos. Ele veio para a caridade, para as viúvas, para os necessitados. Eu hoje estou rezando aqui pela alma do nosso querido e saudoso diácono Zé Carlos. Foi o primeiro dos homens casados que eu indiquei para o diaconato e que já está na casa de Deus. E eu deixo aqui também a minha oração pelo seu descanso e o meu conforto a Maria de Fátima, a sua esposa, seus filhos e netos. Ele que tinha o seu ministério lá na igreja de Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel, lá em Santa Isabel, em São Gonçalo. E eu queria também rezar por todos os diáconos permanentes e provisórios, para que vivam essa caridade. Vivam a caridade. Não só no batismo, não só nas homilias, nos casamentos, mas, sobretudo, motivando as pessoas a lembrá-las do quanto é importante termos e sermos solidários nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, principalmente em momentos difíceis, principalmente no momento em que as pessoas estão cada vez mais escravas do consumo, do individualismo. Olharmos para a diaconia como olhava nossa querida Santa Dulce, um serviço total de entrega aos pobres. Como olhava a Madre Teresa de Calcutá e tantos homens e mulheres, São Vicente, Frederico Ozanam, Luísa de Marilac e tantos outros santos do amor e da caridade, do nosso querido São Camilo, que celebramos agora no mês de julho. Se eu ficar aqui, Santa Clara, que vamos comemorar amanhã. Santa Clara, mulher da caridade, da contemplação, da Eucaristia e da caridade. Maximilian Maria Kolbe, que vamos celebrar agora no próximo domingo, também. E tantos homens e mulheres que entregaram suas vidas pelo amor, pela diaconia. Eu ainda sou diácono. Mesmo sendo ordenado presbítero, tento viver a minha diaconia a partir do carisma do nosso querido diácono São Lourenço. E agradeço muito a Deus e a vocês por me permitirem, lá em 2016, né, Fábio Luiz, que estava lá comigo, essa experiência única de celebrarmos sob aquele túmulo do apóstolo, do nosso diácono da caridade, do nosso grande santo diácono São Lourenço.